Olá, alunos do sétimo ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando. Espero que tenham aproveitado as férias, embora a gente já tenha se falado. Eu estou gravando o vídeo antes da live, então, né? Espero que estejam bem de qualquer forma, tá bom? Aqui a gente vai continuar nossos assuntos sobre a física. A gente já viu a questão do movimento, a gente já viu a questão das forças, que são vistas de formas diferentes. Agora a gente vai ver o lado mais físico. A gente viu um pouco da matemática envolvida na força. Agora a gente vai ver a questão física dessas forças, tá? Então, para a gente entender isso, a gente tem um pensador muito importante para a física chamado Isaac Newton, tá? Newton foi um pesquisador muito importante lá no século XVI que descobriu muita coisa da física, tá? As ideias dele hoje valem, mesmo naquela época, já foram revolucionárias e continuam revolucionárias até hoje, são utilizadas o que ele descobriu até hoje, tá? Ele é bastante famoso pela ideia da maçã caindo na cabeça dele, que daí ele começa a descobrir a gravidade assim, as coisas. Isso é um pouco, né, de história, a gente não sabe se isso aconteceu de verdade, mas o que a gente sabe é que ele deixou muitos escritos para entender um pouco da física e do movimento, tá? Então, ele escreveu 3 leis principais, tá? Ele escreveu 3 teorias, hoje são colocadas leis. Leis é uma teoria que tem muita força, ela vale tanto para quase tudo, que é quase uma verdade para tudo, que daí a gente chama de lei, tá? É uma teoria científica, mas que ganha o nome de lei porque ela quase é aplicada para tudo. Existem exceções, óbvio, né? Como qualquer lugar tem exceções, mas aqui a gente vai ver que as leis de Newton são aplicadas para quase tudo, tá? Então a primeira que ele fala aqui está bem apagadinha, minha caneta não está melhorando, agora melhorou, tá? É a inércia. A inércia é uma lei que fala assim que qualquer corpo, qualquer que seja, não importa qual, ele tende a permanecer no movimento em que se encontra, tá? Então um corpo parado, em repouso, tem a tendência de continuar parado. Se não existir nenhuma força sobre ele, ele vai continuar parado, tá? E um corpo em movimento, ele tende a continuar aquele mesmo movimento numa trajetória retilínea, tá? Uma trajetória reta e com aceleração constante, ou seja, sem aceleração, tá? Então, a inércia, ela vai... Então, vamos colocar assim... Vamos colocar um exemplo para vocês entenderem, né? Um corpo parado tende a ficar parado. Meu corpo está parado, se eu não fizer força, vai ficar parado, tá? Agora, quando você está andando de ônibus lá, tá paradinho, aí, parado. Aí o motorista vê um gato lá passando, atravessando a frente do ônibus e ele freia com tudo. O que acontece com o seu corpo? Por quê? Porque você na realidade não estava parado, né? O seu corpo estava em movimento. E quando o ônibus parou, o freio foi para o ônibus, não foi para o seu corpo, tá? Então, como não houve nenhuma força agindo sobre o seu corpo, você tende a continuar o movimento que você se encontrava. Então, você foi atirado com a mesma velocidade que você se encontrava. Se você não se segurar em nada para frear o movimento, você vai parar lá no vidro, tá? É para isso que serve o cinto de segurança, para agir como um freio em caso de batida, em caso de colisão, né? Então, a inércia fala isso, tá? Então, sempre que um corpo estiver parado, ele tende a ficar parado, tende a ficar em repouso. Se um corpo estiver em movimento, se não tiver nenhuma força sobre ele, né? A gente está falando de nenhuma força agindo sobre ele, força resultante igual a zero, ele tende a continuar o movimento em linha reta, tá? Com aceleração constante, com a mesma aceleração, tá? Então ele vai continuar na mesma velocidadezinha ali, normalmente, né? Normalmente com a mesma velocidade. É um movimento retilíneo, uniforme, sem aceleração. Confundi as palavras aqui.
Então é um movimento retilíneo uniforme que não tem aceleração, mas tem a velocidade continua a mesma. Você vai continuar naquela velocidade. Você estava a 60 km por hora, você vai continuar a 60 km por hora até que uma força te pare. É a mesma coisa que acontece no vácuo. No vácuo não tem gravidade, não tem atrito, não tem ar para parar você. Uma vez que você está a 60 km por hora, Deus que te acuda, porque você vai continuar naqueles 60 km por hora até uma força parar você. Tá? Para quem assistiu o filme Gravidade, tá? O filme Gravidade de 2010, se não me engano, mostra bastante isso. Tá? É uma astronauta que está perdida no espaço e sempre que ela cria movimento é muito difícil ela parar, tá? Porque não tem nenhuma força para parar o movimento dela, tá? Então, se você, por exemplo, cria uma cambalhota no espaço, a não ser que você bata em alguma coisa, aquela cambalhota tende a continuar e você não consegue parar, porque você não tem nada onde segurar, né? Então, é difícil isso, tá? Segunda lei. Sempre a força resultante de um corpo é igual à quantidade de massa daquele corpo vezes a aceleração. Tá? Então, isso aqui é uma fórmula matemática que ele fez. Tá? Então, olha lá, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá? O que isso significa? Pensa o seguinte. Você tem um carrinho de compra. Né? Vou pegar aqui a cadeira aqui, esse vai ser meu carrinho de compra, tá? Claro que o carrinho de compra ele tem rodinha, vai ser mais fácil empurrar do que esse aqui, né? Mas olha lá, ele tem uma massa X aqui, que eu não sei qual é, mas eu preciso criar uma força para empurrar. Não preciso? É isso? Então tá. Se eu dobrar a minha força, a aceleração não vai ser maior? Não vai ser o dobro? Ó. Força, dobrou a aceleração. Tranquilo? Se eu triplicar a minha força, a aceleração. Tranquilo? Então, porque a massa é a mesma, a massa não muda, então se eu triplicar isso aqui, eu triplico a aceleração. Tá? Agora, se eu colocar minha mochila aqui em cima, colocar as apostilas, deixa eu colocar mais coisa aqui em cima, coloquei muita coisa aqui em cima, aumentou o peso. Para mim mover isso aqui, eu vou ter que aplicar mais força. Então, aumentou massa. Para mim criar aceleração, eu preciso de uma força maior. Tá? Então, é por isso que ele faz isso aqui. Essa ideia do carrinho. Se o carrinho está vazio, eu empurro ele com facilidade. Se eu colocar mais coisa dentro do carrinho, eu tenho que colocar mais força para mover aquele carrinho. Tá? Agora, se o peso, a massa é a mesma, né? Se eu triplicar minha força, eu triplico a aceleração. E é isso que ele está querendo dizer aqui nessa fórmula. Tá? Então a gente consegue fazer essa relação de força resultante sobre um corpo é igual, sempre igual, tá? A massa daquele corpo vezes a aceleração que está sobre aquele corpo. E a gente pode fazer algumas relações sobre isso aqui. Tá? Nas lives a gente vai trabalhar bastante isso aqui, tá? A gente vai trabalhar como aplicar essa fórmula aqui, tá? Mas a ideia é essa que eu acabei de demonstrar aqui para vocês, tá? Terceira é a lei da ação e reação. Deixa eu escrever aqui. Não sei se vai ficar muito melhor. Explicou, né? Lei da ação e reação. Toda ação tem uma reação de mesmo valor, mesma direção, porém sentidos contrários. A gente não está aqui falando da nossa vida, tá? A gente não está falando de coisas filosóficas, a gente está falando de força. Lembra lá que é a aplicação física para a força? Lembra lá, né? Então, sempre que eu aplicar uma força, tá? Sempre que eu aplico uma força, seja aqui, ó, tá? Quando eu apliquei uma força nessa cadeira aqui, tá? Ao aplicar essa força nessa direção e nesse sentido, a cadeira aplicou a mesma força, mesmo valor, na mesma direção, porém de sentido oposto. Por isso que quando eu bato aqui, eu sinto dor na minha mão.
tá? Porque eu recebi o mesmo soco, da mesma força que eu apliquei na cadeira, a cadeira aplicou na minha mão. Então, quanto mais forte eu bater, se ela for mais rígida, mais dói a minha mão, tá? É mais ou menos isso, tá? Se eu tivesse, não tem uma bolinha aqui para mostrar, mas é a ideia da bolinha que bate e volta. Você aplica uma força, né? O chão aplica a mesma força na bolinha, tá? E a bolinha quica. Tá? Então, só que é mesmo valor a força, mesma direção, mesma linha, porém em sentidos opostos. Se eu apliquei na esquerda, né? Se eu apliquei na esquerda, ou melhor, se eu apliquei na direita aqui, né? Vou colocar de frente, né? Se eu apliquei na direita, a reação vai ser para a esquerda. Tá? Se eu apliquei na direita, a reação é para a esquerda. Se eu apliquei na esquerda, a reação é para a direita. Se eu apliquei para cima, a reação é para baixo. Se eu apliquei para baixo, a reação é para cima. E assim por diante. Tudo bem? Essas são as leis de Newton. Máquinas simples. Máquinas simples são dispositivos que nós conhecemos que utilizam uma física mais simples, tá? Não tem nada muito complexo aqui, tá? Existem várias máquinas simples que vão alterar a força, tá? Vão alterar a forma como a gente trabalha, o movimento, as coisas por aí vai. E a gente vai ver uma delas separadas, cada uma delas separadas, tá? Então, primeiro é a roda. A roda, ela possibilita, tá? Ela possibilita um deslocamento mais fácil, porque ela tira o deslizamento. A roda, ela cria, né? Ela vai girando, né? E ela não desliza, né? Então, por exemplo, aqui nessa cadeira, eu estou deslizando a cadeira, então eu tenho atrito. Já a roda, embora exista o atrito, ela vai girando, que facilita o movimento. Eu preciso aplicar menos força no movimento quando tem a roda, tá? Então o deslocamento fica muito mais simples. A roda, né, a gente não sabe mais ou menos quando ela foi criada exatamente, mas ela é muito importante para a nossa sociedade. A gente acha que não teria chegado aqui no momento que a gente está sem a roda, tá bom? Alavanca. O conceito de alavanca, tá? Ele vem no conceito da gangorra, tá? Então, se você colocar dois pesos, duas massas iguais, cada parte da gangorra, ela equilibra, né? Se tiver um mais pesado vai para baixo e o mais leve vai para cima, tudo bem? Só que a gente também pode aplicar esse conceito da alavanca, tá? Para mesmo que um mais leve e um mais pesado fique de forma igual, só que para ficar igual, para ficar equilibrado mesmo, o pesado e o leve, vamos colocar assim, o pesado tem que estar mais próximo do eixo da gangorra, tá? Então, se você pegar uma pessoa mais pesada e colocar mais próxima do eixo da gangorra e pegar a pessoa mais leve e colocar lá na ponta, você consegue equilibrar isso aí, tá? A gente tem muitas aplicações disso, como por exemplo, aqueles cortador de alho, tá? Cortador não, ralador de alho, né? Que se pega como se fosse uma alavanquinha, né? Você coloca o alho lá dentro e você que está bem próximo, né, do eixo, né, desse plano, dessa alavanca, e quando você pressiona ali, você aplica uma força menor para conseguir ralar, porque ele está muito próximo do eixo dessa alavanca, tá? Então, tem muitas aplicações a alavanca. O plano inclinado, tá? A gente fala que é como se fosse uma rampa, tá? Quanto menor for a inclinação, tá? Menor a força que eu preciso fazer para me mover nesse plano, tá? Só que tem uma desvantagem nisso. Quanto menor a inclinação, maior vai ser a distância. Quanto maior a inclinação, eu preciso fazer mais força para me locomover no plano inclinado, porém, né, a distância é menor, tá? Agora, por exemplo, quando a gente fala de cadeirantes, acessibilidade, né, a gente tem que fazer um plano inclinado
essa inclinação ela tem que ser menor, porque ele vai ter que empurrar aquilo ali. Então ele precisa de uma força já muito grande nos braços para empurrar a cadeira, né? Então o plano inclinado menor facilita essa viagem do que um plano inclinado, uma inclinação maior, tá? A rosca nada mais é do que um plano inclinado, tá? Então olha lá, o plano inclinado não era isso aqui? Ó, plano inclinado, tá? Isso é um plano inclinado, só que a rosca eu vou pegar e enrolar esse plano inclinado em torno de um eixo. É como se eu pegasse isso aqui e enrolasse, pegasse um papel aqui e enrolasse isso aqui, tá? Então, o que possibilita isso? Possibilita que toda vez que eu aplico um plano inclinado, né, eu diminuo essa inclinação, né, diminui a força que eu preciso pôr. Então, vou colocar assim, ó, um prego para entrar, eu preciso aplicar muita força para ele entrar na madeira. Agora, se eu pegar um parafuso que tenha esse plano inclinado ao redor do eixo, eu consigo aplicar uma força menor. É claro, a distância que eu vou percorrer, né, o prego ele entra de uma vez, o parafuso eu preciso ficar lá, a distância é maior, mas a força que eu preciso aplicar é menor, tá? E a polia, tá? Nada mais é do que aqueles como se fossem os guindastes, né? Então você tem a polia aqui e uma corda aqui. Para que servem as polias? Essas polias aqui? Para diminuir a força que eu preciso carregar, tá? Para cada polia que eu tenho, eu diminuo o peso em 2, tá? Então, se eu pegar uma polia, se eu tiver uma coisa que erguer uma coisa muito pesada, quanto mais polias eu tiver aqui, e assim por diante, tá? Eu vou dividindo esse peso. Então, aqui, com uma polia, eu já divido em 2. Eu preciso aplicar uma força pela metade para subir aquilo ali, né? Quando você pega uma polia, você consegue puxar com mais facilidade. Agora, se eu preciso ainda uma coisa muito pesada, eu vou aplicar 3, 4 polias para dividir em 2, depois em 4, depois em 8, depois em 16, a força necessária que eu preciso aplicar para levantar aquilo ali, tá? Então essa é a polia, tá? É uma máquina simples, como eu falei, altera todas elas, como a gente viu, alteram a quantidade de força, deixa mais simples, né, normalmente, mas menor força, às vezes um pouco mais de distância a ser percorrida, mas uma força menor para ser aplicada e eu me locomover sobre aquilo ali ou mover determinado objeto. Bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Qualquer dúvida, tirem nas lives, anotem as dúvidas que vocês tenham e tirem comigo lá nas lives. Com o exercício, isso aqui fica muito mais claro. Eu sei que eu falei aqui muita teoria, muita falação, né? Mas no exercício isso fica muito mais claro. Então tentem fazer os exercícios e, se possível, a gente tira as dúvidas, corrige nas lives e tira as dúvidas se necessário, tá bom? Fiquem bem e até a próxima live.